Bom, pessoal, chegamos aqui na nossa última aula da primeira parte do curso, tá? Que é sobre os testes estatísticos. Possivelmente vai ser a aula mais curta, porque ela é bem rapidinha, ainda mais se você está seguindo bem aí as aulas anteriores, mas ela é uma aula muito importante, porque ela funciona como um requisito para a segunda parte do curso. A segunda parte vai ser sobre modelos de regressão, então entender correlação é algo muito importante, tá? O teste de correlação, conforme eu vou mostrar aqui, está naquela categoria dos outros testes de hipótese que são recomendações que eu não faço, tá? Não recomendo conduzir um teste de correlação só pelo teste em si, mas você vai encontrar na literatura, é bom que compreenda. E o mais importante é porque é como eu falei, um requisito para a compreensão de modelos, tá? O raciocínio sobre correlação é muito importante. Então vamos lá. Para hoje a gente tem só o assunto correlação, que é o único, e uma parte muito importante que é sobre os cuidados no pensamento sobre correlação. Chegaremos lá, tá? Então, começando com correlação, é utilizado quando a gente tem duas variáveis contínuas, tanto a variável preditora como a variável resposta são contínuas, e o que a gente quer fazer com um teste de correlação, por exemplo, é verificar o quanto essas duas variáveis co-ocorrem, tá? Então vamos para algum exemplo. A gente tem lá nos nossos dados English, que a gente tem utilizado, entre as variáveis tem uma que a gente não explorou ainda, que é a variável de familiaridade. Tá? Naqueles dados lá tem uma medição de familiaridade da palavra, quão familiar a palavra é para o sujeito de pesquisa. Então, com isso a gente pode. E aí a gente tem duas variáveis contínuas, né? A gente tem o tempo de resposta, que é o que a gente tem olhado, em escala logarítmica, uma variável contínua. E temos para familiaridade também é uma métrica que eu vou mostrar um pedacinho de números, tá? E é contínua também. Então a gente pode fazer um teste de correlação e olhar, inspecionar a correlação dessas duas variáveis. A nossa hipótese de trabalho é que palavras mais familiares levam a tempos de reação mais baixos, ou seja, se você conhece muito bem uma palavra, você a identifica muito rapidamente. E a hipótese nula é de que não existe uma relação entre tempo de reação e familiaridade, tá? E aqui só para vocês verem o iniciozinho lá dos dados, então a gente tem na primeira coluna aí o RT LexDeck, é o tempo de reação em escala logarítmica. Coloquei as palavras, coloquei o age subject, que é como chama? A idade, mas não é a idade, né? São os grupos, a faixa etária, pronto, a faixa etária dos participantes, que está classificada em Young e Old, e essa coluna aqui que a gente não tinha visto ainda, Familiarity, que aí, como vocês podem ver, é uma métrica de número, né? E ela tem aqui casas decimais, então uma variável contínua para a gente trabalhar. A gente pode plotar esses dados para inspecionar visualmente primeiro. Aqui é um gráfico chamado de gráfico de dispersão, em inglês é scatterplot, e eu coloquei aqui no Y a nossa variável resposta, que é o tempo de reação, e aqui no eixo X a familiaridade. Cada pontinho desse aqui é um dado, tá? Então, por exemplo, aqui esse pontinho representa uma palavra que tem um grau de familiaridade quase 2 e um tempo de reação aqui 7,25. Essa bolinha representa uma palavra que tem também um grau de familiaridade quase 2, mas um tempo de reação perto de 6,30, alguma coisa assim, tá? Em escala logarítmica. E aí tem todas as bolinhas, elas estão espalhadas, mas o que a gente quer fazer aqui é tentar identificar algum padrão de co-ocorrência. Quanto mais alto o tempo de reação, mais alto ou mais baixo a familiaridade, ou quanto mais baixo o tempo de reação, mais alto ou mais baixa a familiaridade. Quem já tem costume de olhar para esses gráficos, talvez já esteja vendo aqui que tem um padrãozinho assim, né? Mais ou menos nesse sentido aqui, né? E aí o que eu posso fazer é colocar uma linha de tendência. Essa linha de tendência, quem está fazendo ela é um modelo de regressão que a gente vai começar a estudar na primeira aula da segunda parte, tá? O modelo de regressão linear. Mas aqui por enquanto só pense nessa linha como sendo uma linha que está demonstrando a tendência desses dados. Então, para a gente visualizar melhor, tá? A tendência de co-ocorrência. Então essa linha está mostrando para a gente que existe aqui uma relação de correlação, de co-ocorrência negativa, porque a linha está indo para baixo.
né? Se ela fosse uma linha reta, é porque não tem essa relação. As duas variáveis não co-ocorrem, mas aqui elas co-ocorrem de maneira negativa porque a linha vai para baixo. Quer dizer que quanto menor o meu tempo de reação, maior a minha familiaridade. Então está caminhando na direção da nossa hipótese alternativa, né? Palavras mais familiares levam a um tempo de reação mais baixo, tá? E aí vamos fazer aqui o teste de correlação, então. A função no R para teste de correlação é core.test. E aqui dentro da sintaxe a gente precisa chamar as duas colunas, tá? Então o meu primeiro argumento vai ser a primeira coluna. Então eu posso colocar o nome do objeto onde eu carreguei os dados. O cifrão para dizer uma coluna específica. Aí escolho a coluna RT-LexDeck, vírgula, e depois de novo o nome do objeto, cifrão, familiarity. E aí a partir daqui para baixo é o output que o R me dá. Então ele me dá primeiro o nome do teste. Esse teste que ele roda chama-se Pearson's Product Moment Correlation. Tá? Aqui ele me mostra os dados, são as duas colunas, e eu vou explicar esse output de baixo para cima dessa vez. Então eu vou logo aqui para baixo para estimativa de correlação. Tá? Então ele me deu uma correlação negativa, que está de acordo com o que a gente viu lá no gráfico, né? Quanto menor um, maior o outro. E ele me deu uma correlação de 44%. Então, esses dados, eles co-ocorrem 44%. Tá? E vindo para cima, a gente tem o intervalo de 95% de confiança sobre essa estimativa. Então, a estimativa deu uma correlação de menos 44%. E o meu teste tem 95% de confiança de que essa estimativa está entre menos 42 e menos 48. Tá? Então ele está seguro que é negativo e que está por aqui entre 42 e 48. Esse teste T que ele roda aqui me dá o resultado. A maneira de interpretá-lo é o seguinte: ele está testando se com esses dados que ele viu, se essa correlação ela aconteceria na população. Tá? E se eu fosse na população tirar uma nova amostra e fizesse um novo teste, se eu encontraria uma correlação como essa. E o fato de me dar um P negativo aqui, tá? Um P muito pequeno, menos de 0,05, me dá essa confiança de que sim, se eu fosse lá na população, eu encontraria uma correlação como essa. Tá? Vamos aqui. Isso aqui eu já falei, então, uma correlação positiva. Numa correlação positiva, aquela linha de tendência sobe, na negativa ela desce. Então aqui está de acordo. E como é que eu interpreto esse 44%? Tá? Isso que eu coloquei aqui não é uma lei, uma regra cravada em pedras. Tá? É algo flexível para se ter uma ideia. Tá? E esse resultado que ele me dá é um R. Então, um teste de Pearson me dá um R igual a menos 0,44. Se eu tiver um R igual a 1, isso quer dizer que eu tenho uma correlação perfeita. Todos os pontos co-ocorrem. E eu vou mostrar uma imagem do que seria isso. Tá? Se eu tiver uma correlação de 0, quer dizer que eu não tenho nada de correlação. Nenhum ponto co-ocorre. Tá? E aqui eu tenho valores intermediários. Então, por exemplo, um R de 0,75, e não importa se é positivo ou se é negativo. Tá? Se for 0,75, quer dizer que é uma correlação forte. E eu diria que está entre 0,75 e 1, uma correlação forte. Tá? Eu diria que algo entre 0,5 e 0,75, uma correlação moderada. Entre 0,25 e 0,5, que é o que a gente tem aqui, uma correlação fraca. E entre 0 e 25, eu ainda diria que é uma correlação negligente. Tá? Eu nem consideraria uma correlação mesmo. Tá certo? Vamos ver umas imagens do que poderiam ser esses valores. Esse primeiro gráfico aqui mostra uma correlação perfeita positiva, um R de 1. E aqui o último, um R de menos 1, uma correlação perfeita também, só que numa relação negativa, enquanto um abaixa, o outro aumenta. Aqui, enquanto um aumenta, o outro aumenta também. Tá? Aí veja aqui que uma correlação forte e uma correlação fraca, a linha ainda está mais ou menos igual. A diferença está que os pontos estão mais distantes uns dos outros. Tá? Se eu colocasse aqui uma linha de tendência, teriam pontos mais distantes da linha do que se eu colocasse uma linha aqui. E se eu colocasse nesse perfeito, todos os pontos estariam exatamente na linha. Né? Aqui sem correlação nenhuma, então a linha estaria reta assim na horizontal. Uma correlação negativa fraca, uma correlação negativa forte. Eu tenho mais imagens aqui também. Ó.
um R de mais um R de menos um. Esse aqui colocou as linhas de tendência. Então, ó, a linha está igual nesses três aqui, né? Que é igual a desse mais um. A diferença está quanto as observações, os pontos, estão distantes, se dispersam da minha linha de tendência. Então, uma correlação de R mais ou menos 0,9, os pontos estão até bem próximos. De 0,5, ó, eles já ficam mais distantes. E de 0,1, ou seja, 10%, os pontos ocorrem com uma estimativa de 10%, os pontos estão bem distantes da linha. Tá? E aqui mais uma imagem, só para reforçar a ideia. Tá? Um R de menos 1, ó, perfeito, aqui já está a linha, né? Menos 8, os pontos estão mais distantes, menos 4, a relação ainda é negativa, mas os pontos bem distantes, de 0, correlação nenhuma. Aqui um R de 6, ou seja, tem uma linha aqui para cima, os pontos se distanciando, mas olha que interessante, a gente pode olhar para partes desses dados. Então essa parte aqui que está sombreada, o R é ainda menor, né? Isso aqui, se a gente voltar para os nossos dados, a gente pode ver algo desse tipo, né? A gente tem essa linha de tendência aqui para baixo, mas deixa eu voltar nesse que está mais escuro, ó. A gente pode ver que os dados meio que vão descendo aqui, mas daqui para cá eles meio que estabilizam, né? Ó, fica um reto aqui, e tem alguma coisa aqui influenciando que tem esses pontos nessa área, esses pontos nessa outra área, e aqui no meio vazio, né? Então algumas palavras ou alguns participantes, alguma coisa promove um tempo de reação mais alto nesse grupo do que nesse, né? Então a gente pode olhar ainda para partes separadas. E aqui uma correlação de 0,9, tá? Subindo e os pontinhos meio que juntos mesmo. E vamos lá, esse teste de Pearson ele é um teste paramétrico, então ele pressupõe também dados distribuídos de maneira conforme uma distribuição normal. Para isso a gente já viu nos outros vídeos que a gente pode rodar um teste de Shapiro, e eu rodo para as duas variáveis, tá? Então aqui para o tempo de reação e aqui para a familiaridade. Os dois deu um P muito pequeno, o que quer dizer que esses dados não estão distribuídos conforme uma distribuição normal. E aí por isso a versão não paramétrica é a correlação de Spearman, tá? Para quem usa esses testes e segue essas regras e tal, a indicação é que se uma das variáveis não tiver distribuição normal, já se rode o teste não paramétrico, tá? O de Spearman. Aí no R, a diferença aqui na sintaxe do que a gente está chamando é só acrescentar esse argumento method igual, entre aspas, Spearman. Aí ele vai mudar aqui o nome do teste, agora é um Spearman's Rank Correlation Row. O Rho, ou Rho, é uma letra grega, né? E é o nome da minha estimativa aqui, tá? E aqui ele vai fazer um teste, vai dar uma estatística S e um valor de P também, com a mesma interpretação do anterior, como que essa correlação estaria presente ou não na população. E aqui a minha correlação, que deu parecida, né? Deu menos 0,43. Lá no de Pearson tinha dado menos 0,44, tá? Então pronto, isso é o teste de correlação. Agora uma parte muito importante que é o cuidado na interpretação, na visualização, no entendimento de correlações. Então primeira coisa, uma correlação por si só, ela não informa muita coisa, tá? Ela é muito informativa. Primeiro, ela só verifica se há uma relação de co-ocorrência entre as variáveis. É a única coisa que um teste de correlação está me dizendo. Em pesquisa, a gente quer não apenas ver possíveis associações entre variáveis, mas a gente também quer prever valores não observados. E isso quem faz é um modelo de regressão, tá? Já deixando aí o teaser da segunda parte do curso. Outra coisa é que a co-ocorrência de duas variáveis pode não ser uma informação significativa para a gente, tá? Isso porque aqui vem um mantra da estatística. Correlação não indica causação. Tá? Não indica motivação, não indica causa. Em inglês, esse mantra é correlation does not mean causation. E isso é algo que qualquer um da estatística sabe memorizado e tem que sempre estar lembrando disso. Tá? Vou dar uns exemplos para vocês. Existe esse site aqui, Spurious Correlations. O PDF que eu compartilho com vocês está linkado. Tá? Então você pode clicar e ver vários exemplos, alguns bem hilários, de correlações espúrias. Tá? Olha uns exemplos que eu separei aqui para vocês. A correlação entre consumo per capita de queijo e o número de pessoas que morreram por ficarem sufocadas nos seus lençóis. Então você vê aqui
O vermelho é o consumo per capita de queijo nos anos de 2000 até 2009. E em preto são os dados do número de pessoas que morreram por ficarem enroladas nos seus lençóis. E tem uma boa correlação. No site ele mostra o R, quanto que deu a correlação. Todos são altas, correlação de 0,9, 0,85 e tudo, né? E você vê que não faz o menor sentido, né? Essas coisas aqui estão ocorrendo por pura coincidência, tá? Outro, número de pessoas que se afogaram caindo numa piscina e filmes em que o Nicolas Cage participa. Aí tem uma correlação forte aqui também, né? De novo, pura coincidência. Aqui, total de lucro, de dinheiro, né? De capital gerado por fliperamas e número de doutorados concluídos em ciência da computação, a correlação perfeita. Ou seja, quanto mais doutorados em computação, mais dinheiro os fliperamas ganham, né? Aqui já começa a ter um tema em comum. Dá para perceber como é que isso pode aparecer em pesquisa, né? Alguém poderia pesquisar e falar, então ter mais doutores em ciência da computação aquece o ramo de fliperamas, né? De jogos e tal. Aqui o número de lançamentos ao espaço não comerciais no mundo e doutorados em sociologia. Olha só como correlaciona bem. Quando um abaixa, o outro abaixa, quando um sobe, o outro sobe. Tá? Isso aqui, correlações espúrias, coisas que estão ocorrendo por pura coincidência. E aí, por isso, você tem que massificar isso na sua cabeça. De correlação não significa causa, não é sinônimo de motivação. Correlation does not mean causation. Memorizem isso, tenham isso em mente, tá? Ou seja, duas coisas podem co-ocorrer por diversos motivos, tá? Então, A e B podem co-ocorrer, primeiro, por pura coincidência, que são os casos daquelas correlações espúrias que eu acabei de mostrar. Coincidentemente, as duas coisas co-ocorrem e uma não tem nada a ver com a outra, tá? Pode ser também porque A causa B ou B causa A. E a correlação não nos diz a direção de causalidade. Se esse for o caso, aí começa a interessar pesquisadores, né? Uma coisa está causando a outra. Mas a correlação não vai dizer quem está causando quem. Só está dizendo que as duas coisas co-ocorrem. E elas duas podem ocorrer por causa de uma terceira coisa, tá? Que é um confounding variable. Um C pode estar causando A e B, tá? Então, quando a gente observa uma correlação em pesquisa, como é que a gente sabe qual dessas causas aqui é a causa da correlação? Não temos como saber só olhando para a estatística, só olhando para o teste, nem mesmo só olhando para o modelo. A gente precisa aqui de teoria, modelos teóricos, conhecimento prévio da área, estudos prévios e uma motivação empírica, teórica, epistemológica para nos fundamentar numa decisão de causalidade ao ver uma correlação, porque só o teste estatístico não fala sobre causalidade, tá? E aí os exemplos lá do site das correlações espúrias são exemplos absurdos, extremos, para ser hilário e para alertar sobre isso. Mas na pesquisa essas coisas aparecem de maneiras mais sutis, né? Olha aqui um exemplo, pesquisa de motivação e aprendizagem de línguas estrangeiras. Uma pesquisa super válida, relevante, que tem sido feita, precisa ser feita, mas que é complexo. Suponhamos que você coleta dados e aí primeiro tem que pensar em como operacionalizar isso, né? Como é que você mede motivação? Vai ter que fazer os estudos sobre esse construto, ver o que já foi feito, quais instrumentos existem, escolher deles quais que você vai utilizar, etc, etc. Mas tudo bem, você resolve a questão de como operacionalizar e mede a motivação de alguma maneira. E depois você mede a aprendizagem de L2 também. Aí tem várias maneiras, né? Teste de proficiência, outros tipos de avaliação, um painel de juízes, enfim. Mas você decide também como medir a aprendizagem de L2 e observa uma co-ocorrência dessas duas variáveis. Você percebe que aprendizes mais motivados tendem a aprender mais, ou mais rápido, ou de maneira mais acurada, e o contrário, aprendizes menos motivados aprendem menos. E aí, ao você observar isso, há uma tentação muito forte de imediatamente imputar uma causalidade nisso, no sentido que motivação causa aprender, tá? Mas será que é isso mesmo? Será que existe uma causa aí? E qual a direção da causa? Será que realmente a direção é pessoas mais motivadas aprendem mais?
E aprender mais, estar num momento assim de aprender bastante, passar nas provas e conseguir se comunicar, isso não aumenta a sua motivação? Ou seja, tem uma direção só de um lado para o outro, tem direção para os dois lados. E será que não tem uma confounding variable, uma variável de confusão? Ou seja, tem outras coisas que aumentam tanto a motivação quanto a aprendizagem? A necessidade de aprender, a urgência de aprender, o gostar da língua, o gostar da aula. Enfim, então dá para perceber como pode ser complexa uma questão de pesquisa ao se pensar em causalidade. E simplesmente olhar para correlações não nos informa nada sobre causalidade. O pesquisador tem que ir além, tá? E aí modelos de regressão que a gente vai ver na segunda parte ajudam a gente olhar efeitos e interações entre variáveis, mas mesmo assim, o pensamento sobre causalidade é algo que extrapola a estatística e pertence à mente do pesquisador, tá? E aí, como sempre, as perguntas vão ficar para quando a gente fizer a correção da atividade na aula ao vivo, tá bom? Um abraço, pessoal, e até a parte 2 do curso.